Olá, meu grupo é composto por eu, Bianca Andrade, Patrícia Martins e Tailane Santos. E nós iremos falar sobre condutores e capacidade eletrostática. Condutores em equilíbrio. Primeiro, o que é equilíbrio eletrostático? É quando não há movimento de cargas no seu interior e nem em sua superfície. Então, um condutor eletrizado ou não encontra-se em equilíbrio eletrostático quando nele não há movimento de cargas elétricas em relação a um referencial fixo no condutor, ou seja, as cargas se distribuem somente na superfície externa do condutor. Condutor eletrizado em equilíbrio eletrostático. Então, condutor eletrizado em equilíbrio, o movimento de cargas é desordenado, como podemos ver aqui na imagem. Já um condutor eletrizado está fora do equilíbrio quando o seu movimento de cargas é totalmente ordenado. Campo elétrico. O campo elétrico em equilíbrio eletrostático possui o seu interior nulo, ou seja, é igual a zero. E já em sua superfície as cargas estão sendo distribuídas. Se o campo não fosse nulo, os elétrons estariam em movimento ordenado e isso iria contradizer o conceito de equilíbrio eletrostático, que diz que no seu interior não pode haver fluxo de cargas elétricas. Potencial elétrico. O potencial elétrico de um condutor em equilíbrio eletrostático possui o mesmo valor para cada ponto do seu interior, ou seja, o potencial de A é igual ao potencial de B, que é igual ao potencial de C, que é igual ao potencial de D. Se não houvesse o mesmo potencial, essas cargas iriam ter um movimento ordenado no seu interior e os elétrons iriam se deslocar do ponto de menor potencial para o ponto de maior potencial. E isso iria contradizer o conceito de equilíbrio eletrostático. Portanto, se todos os pontos de um condutor em equilíbrio eletrostático possuírem o mesmo potencial, concluímos que essa superfície é equipotencial. Propriedades dos condutores. O fenômeno de as cargas elétricas se espalharem pela superfície externa de um condutor e manterem um campo elétrico nulo no seu interior é o que chamamos de blindagem eletrostática. Os condutores com regiões pontiagudas apresentam em suas pontas uma maior concentração de cargas elétricas e isso provoca em sua região e em suas vizinhanças um campo elétrico mais intenso. A elevação do valor do campo elétrico provoca a ionização do ar em sua volta, fazendo com que o condutor se descarregue através dessa região. Esse fenômeno é denominado poder das pontas e é nele que se baseia o funcionamento dos para-raios. Dando continuidade ao assunto, irei falar sobre o potencial elétrico de um condutor esférico. Pode-se determinar o potencial elétrico admitindo que toda a carga elétrica do condutor esteja concentrada no ponto central da esfera, ou seja, como se tivéssemos uma carga pontiforme. O que é uma carga pontiforme? É uma carga de tamanho desprezível. Como iremos calcular o potencial elétrico quando o ponto estiver externo ao condutor? Iremos usar essa fórmula, que é o potencial elétrico igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pela distância. Bom, aqui temos uma circunferência onde as cargas irão ser distribuídas na sua superfície e dentro irá ser nulo. Aqui temos o ponto do centro até o ponto, que é a distância, e aqui temos o raio. E como iremos calcular o potencial elétrico com o ponto no interior, na superfície do condutor? Iremos usar essa fórmula, que é o potencial elétrico interno igual ao potencial elétrico superficial, que é igual a constante eletrostática vezes a carga dividido pelo raio. Vimos que no interior de um condutor em equilíbrio, o campo é nulo e o potencial elétrico é igual ao da superfície. Bom, aqui temos uma
circunferência, onde do ponto até a circunferência é o raio. Dando continuidade, a gente vai ver onde se localizam as cargas em um condutor eletricamente carregado. Bom, essas cargas elétricas em excesso de um condutor em equilíbrio eletrostático vão se carregar na superfície externa do condutor. Por quê? Porque no seu interior vai ser nulo. E isso é o conceito de equilíbrio eletrostático. Capacidade eletrostática ou capacitância. Bom, os capacitores. Os capacitores são estruturas feitas para armazenar carga ou energia elétrica. Esses capacitores contêm duas placas carregadas com cargas positivas e negativas com a mesma quantidade, ligados por um fio condutor que vai fazer com que essas duas placas entrem em equilíbrio eletrostático, fazendo com que fiquem com o mesmo potencial. Bom, a capacidade eletrostática é a maior ou a menor quantidade de carga que um capacitor consegue armazenar. Conectando condutores. Bom, temos dois condutores isolados e eletricidade, com cargas diferentes. Ali é o condutor 1 e o condutor 2. Se conectarmos um fio condutor entre esses dois condutores, suas cargas irão se estabelecer, ou seja, irão entrar em equilíbrio eletrostático e assim ficando com o mesmo potencial. Ou seja, vai transferir elétrons de um para o outro, se estabelecendo as cargas. Potencial eletrostático da Terra. Um condutor com carga negativa à Terra. Temos um condutor carregado com carga negativa que está ligado por um fio condutor à Terra. A Terra está com potencial igual a zero. Nesse momento, o potencial do condutor vai ser menor que o potencial da Terra. Só que como eles estão ligados a um fio condutor, o condutor irá transferir elétrons para a Terra, fazendo com que os dois sofram um equilíbrio eletrostático, tornando os seus potenciais iguais. No outro caso, temos um condutor com carga positiva. Esse condutor está carregado com carga positiva, que está ligado à Terra por um fio condutor, e a Terra tem um potencial igual a zero, ou seja, nulo. No momento, o potencial do condutor vai ser maior que o potencial da Terra. Só que como eles estão ligados a um fio condutor, a Terra irá perder elétrons para o condutor, fazendo com que eles entrem em equilíbrio eletrostático e tornando seus potenciais igual. Corretas. Peraí. Então, as corretas daí, né? Então, as corretas serão 1 e a 3. Após o estudo, iremos fazer um exemplo do assunto. A seção transversal de um condutor em equilíbrio eletrostático carregado positivamente tem a forma de pera, como mostra a figura abaixo. Ou seja, esse condutor tem a forma de pera e está eletrizado positivamente. Nele tem o ponto A e o ponto B. Na questão a gente vai considerar esses dois pontos. Bom, A e B estão submetidos ao mesmo potencial? Será que se A e B estão submetidos ao mesmo potencial? Verdade. Por que é verdade? Porque todos os pontos que estão na superfície terão o mesmo potencial, porque senão haverá um movimento ordenado de cargas elétricas, ou seja, de elétrons para um ponto que tem maior potencial. Por isso que eles têm que ter o mesmo potencial. Vamos para 2. O vetor campo elétrico E, que é esse daqui, que é a pera, tem a mesma intensidade em A e em B? Será que tem? Não. Por quê? Porque observamos que o ponto A ele está na parte maior da pera, ou seja, na parte de maior superfície. E o ponto B já está na parte mais pontiaguda, na parte mais fina da pera. A intensidade na parte mais pontiaguda será maior. Por quê? Porque as cargas irão se concentrar com maior intensidade nesses locais. Pronto. Então essa aqui é falsa. A 3.
O vetor campo elétrico que resulta no interior do condutor é nulo. Será se é verdade ou se é falso? No interior do condutor. Verdade. Por quê? Porque as cargas de um condutor, elas estarão distribuídas pela sua superfície. E no seu interior é nulo. Por quê? Porque aqui ele diz que esse condutor está em equilíbrio eletrostático. Então, e o conceito de equilíbrio eletrostático é que no seu interior será nulo. Então, as corretas serão 1 e a 3. Obrigada pela atenção.